Que Portugal é a joia rara quando o assunto é turismo, todo mundo sabe. E não é por menos. Eleito pela quinta vez o melhor destino turístico da Europa em 2022, graças à sua gastronomia irresistível, clima agradável, além de cidades que não só esbanjam história e cultura, como também oferecem atrações para todos os gostos e idades. Além de tantas belezas naturais e arquitetônicas, Portugal também é lar de várias curiosidades. Sabia que em Portugal os pais não podem escolher o nome dos filhos? Sabia que o país antigamente era totalmente muçulmano? No entanto, por trás da fachada de um povo amistoso, surge uma realidade preocupante: a discriminação contra brasileiros em Portugal, que atingiu níveis alarmantes. Sabia que tal preconceito chegou ao ponto de alunos serem ameaçados de apedrejamento nas escolas? E o motivo dessa rixa toda? Bom, isso você vai conhecer agora. Portugal, situado na Península Ibérica, é um país europeu que faz fronteira com a Espanha e é banhado pelo Atlântico e reconhecido como um dos mais antigos da Europa. A história do país remonta a pelo menos 5 milênios antes do presente, impulsionada por sua localização estratégica e acesso facilitado por rotas marítimas. Com a expansão romana pela Península Ibérica, Portugal ficou sob controle romano até cerca do século V, quando passou para as mãos dos visigodos e, posteriormente, dos muçulmanos em 711, no século VII. A era muçulmana durou mais de um século, trazendo significativas mudanças culturais, sociais e econômicas para a região. Esse período começou com as pregações de Maomé, fundador do islamismo, cujas mensagens foram compiladas no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Em menos de um século, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica, territórios onde hoje estão Portugal e Espanha, e nessas terras permaneceram por cerca de 8 séculos, sendo expulsos pelos reis cristãos no século XV. Em 1143, Afonso Henrique proclamou a independência, tornando-se o primeiro rei de Portugal em 1179. Os séculos XV e XVI marcaram a era dos descobrimentos, com exploradores como Vasco da Gama conduzindo Portugal a uma potência marítima ao estabelecer rotas para a Índia, África e América do Sul. E falando em monarcas, Portugal reserva recordes curiosos em sua história. Enquanto Afonso Henrique estendeu seu reinado por incríveis 73 anos no século XII, o reinado de Luís Felipe durou apenas 20 minutos. A história por trás desse curto reinado é trágica. Luís Felipe foi mortalmente ferido no mesmo momento em que seu pai faleceu em Lisboa, tornando-se o herdeiro do trono. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, resultando no reinado mais breve da história. Os séculos seguintes trouxeram desafios, sendo dominados pela Espanha e posteriormente pelas invasões francesas durante as guerras napoleônicas. O anseio pela independência culminou na proclamação da República em 1910, mas este período trouxe consigo um governo autoritário, liderado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar. O salazarismo foi finalmente derrotado com a chamada Revolução dos Cravos, em 1974, seguida pela convocação de eleições no ano seguinte. Desde a transição para a democracia, Portugal vivenciou um desenvolvimento significativo, com melhorias econômicas e sociais. O país é membro da União Europeia e abriga uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes. No âmbito cultural, Portugal possui um estilo musical único, o fado, uma canção popular portuguesa geralmente interpretada por um vocalista acompanhado por guitarra portuguesa e guitarra clássica. Surpreendentemente, a cultura brasileira também faz parte do cotidiano dos portugueses. Ao visitar o país, não é incomum ouvir músicas brasileiras em bares, restaurantes ou nas rádios. Gêneros como axé, bossa nova, MPB, funk, sertanejo universitário, pop rock têm espaço para florescer em terras portuguesas, encantando os fãs europeus.
Outro elemento muito conhecido da cultura portuguesa está na arquitetura, representada pelos tradicionais azulejos portugueses. Essas peças de cerâmica apresentam uma face decorada com desenhos repletos de detalhes e cores vibrantes. Mas, além da rica cultura, Portugal oferece uma variedade de atrações para os visitantes que querem explorar o país. Lisboa, uma fusão de modernidade e sofisticação, tradição e autenticidade, encanta seus visitantes ao mesclar estilos, culturas e épocas diferentes. Explorar a capital portuguesa é uma jornada que demanda tempo, seja em tranquilas caminhadas à beira do Rio Tejo, desfrutando de passeios de bonde ou visitando monumentos históricos. No interior, Portugal revela cadeias montanhosas e aldeias tradicionais que testemunham sua rica história. Alguns desses lugares, como os mosteiros de Alcobaça e a Universidade de Coimbra, são tão significativos para a humanidade que foram reconhecidos pela Unesco como patrimônios mundiais. Falando na Universidade de Coimbra, você sabia que ela inspirou Harry Potter? J.K. Rowling, autora da consagrada saga Harry Potter, mudou-se para a cidade do Porto em 1991, quando a história ainda era apenas um manuscrito. Não é surpreendente que alguns detalhes da vida em Portugal tenham encontrado espaço em suas palavras. Um paralelo notório está nos tradicionais uniformes dos estudantes de Coimbra, compostos por trajes pretos e longas capas, semelhantes aos usados pelos alunos de Hogwarts. Além disso, outros lugares de Portugal, como os cafés do Porto, foram fontes de inspiração para a criação de A Pedra Filosofal. O Café Majestic, fundado em 1921, especialmente, permanece como um dos lugares mais bonitos do planeta e um dos favoritos de Rowling. Antes de compartilhar outra curiosidade, pense em quantos nomes únicos você já ouviu ao longo da vida. Quantas pessoas você conhece que tiveram que repetir e soletrar seu nome várias vezes? Curiosamente, esse não é um problema comum para os portugueses, pelo menos para a maioria. O motivo é simples: pais e mães não têm total liberdade para escolher qualquer nome para os filhos. Existe uma lista de nomes permitidos e até mesmo algumas diretrizes para a escolha deles. Curioso, não é mesmo? Ao longo da costa portuguesa, praias famosas para o surf encantam os visitantes. Nazaré, uma vila de pescadores charmosa, oferece praias incríveis e é palco de etapas de campeonato mundial de ondas gigantes. Na Costa Sul, a região mais badalada de Portugal, uma experiência imperdível é explorar os 60 quilômetros de costa entre Lagos e Albufeira, que apresentam diversas praias, cavernas, túneis, grutas e arcos de pedras esculpidos pela natureza, criando um cenário exuberante. E claro, não podemos esquecer da gastronomia impecável do país, que vai além do famoso bacalhau. Sardinha, arroz de pato e cozidos, todos preparados com um azeite local de melhor qualidade, são pratos típicos e irresistíveis. Os doces também são um destaque, com delícias como toucinho do céu, pastel de nata, ovos moles e bola de Berlim. Essas iguarias são perfeitamente acompanhadas por um bom vinho português. Em Portugal, a língua oficial é o português, obviamente, mas algumas expressões podem ter significados diferentes do vocabulário brasileiro. Por exemplo, o termo pequeno almoço é o equivalente ao nosso café da manhã. Levantamento de dinheiro não se refere a um esporte, mas sim a sacar dinheiro. E aqui vai uma dica: é importante evitar dizer que vai sacar dinheiro em solo português, pois a palavra saque pode ser interpretada como roubo. Na padaria, é totalmente aceitável pedir um cacete, que é um tipo de pão. Se alguém mencionar propina ao se referir a um curso, não se preocupe, pois a palavra significa mensalidade. É interessante observar que o povo português geralmente é conhecido por ser alegre e receptivo. Eles admiram o jeito leve e o senso de humor dos brasileiros. Em contrapartida, ultimamente, a discriminação contra brasileiros bate recorde em Portugal. Você provavelmente viu recentemente nas redes sociais o vídeo de uma brasileira vítima de xenofobia no aeroporto em Portugal.
onde uma mulher portuguesa grita em alto e bom som: Sua terra, sua porta. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça portuguesa. Infelizmente, alguns relatos preocupantes surgem quando se trata de experiências de brasileiros vivendo em Portugal, onde episódios de xenofobia foram compartilhados. Termos ofensivos como lixo são lamentavelmente parte dessa lista de hostilidades. A xenofobia, expressa por indivíduos que se consideram donos da região, resulta em atitudes repugnantes contra os brasileiros. Comentários como "não é problema meu se você não sabe falar português" e "não há água potável no Brasil" refletem uma visão preconceituosa. Frases como "mulher brasileira vem para cá para roubar o marido das portuguesas" ou "os moradores estão se sentindo incomodados de ver uma pessoa assim como você, estranha, andando por aqui", demonstram uma discriminação que infelizmente persiste. Essas experiências desagradáveis são compartilhadas por brasileiros, mesmo aqueles mais qualificados e com maior poder aquisitivo, que fazem parte de uma nova geração de imigrantes. Muitos relatam que essas situações de xenofobia influenciam negativamente sua experiência em Portugal, levando alguns a reconsiderar a decisão de viver no país. É lamentável constatar que, mesmo sendo considerada a porta de entrada para a Europa e recebendo milhares de brasileiros, Portugal tem enfrentado um aumento expressivo de denúncias de xenofobia contra imigrantes do Brasil. Segundo a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial do país, essas denúncias aumentaram surpreendentes 505% nos últimos anos. Apesar de alguns insistirem que Portugal é tolerante e multicultural, a realidade é que o país enfrenta um problema estrutural de racismo e xenofobia. Um exemplo marcante de racismo ocorreu em julho de 2022, quando os filhos negros de Giovanna e Bruno Gagliasso foram vítimas em um restaurante. A mulher responsável pelos insultos proferiu ofensivas racistas, chamando as crianças e um grupo de angolanos que estava no local de pretos imundos e ordenando que saíssem do estabelecimento e voltassem para a África. Infelizmente, esse não é um caso isolado, pois outros episódios de discriminação contra brasileiros em território português têm ganhado destaque, como o ocorrido na Universidade de Lisboa, que foi palco de protestos de estudantes brasileiros. Eles se posicionaram contra um aluno português da universidade, que no final de abril criticou um grupo de brasileiros durante uma reunião geral de estudantes. O grupo de brasileiros tinha entregue uma carta à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a visita deste a Portugal, na qual relataram dificuldades que tem no país e citaram casos de discriminação no ensino superior. Devido a essa carta, um dos alunos, durante fala na reunião de estudantes, disse ter interpretado a intenção dos autores da carta da seguinte forma: "Lula, é só para dizer que Portugal é um país péssimo, que somos super maltratados e mesmo assim somos tão burros que continuamos a ir para lá." Mas apesar do aumento dos números de denúncias de discriminação contra brasileiros, muitos casos ainda permanecem não registrados devido a medo de retaliação, preocupações com a segurança no emprego ou até mesmo por vergonha de expor as situações vivenciadas. Essa realidade não é nova e infelizmente parece se agravar, especialmente para brasileiros oriundos do Nordeste e mulheres brasileiras, que são alvos de estereótipos negativos. Recentemente, um caso ilustrativo foi a demissão do professor Pedro Cosme da Costa Vieira, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, por comentários sexistas, racistas e xenófobos, incluindo a afirmação de que as mulheres brasileiras são uma mercadoria. Recentemente, uma outra brasileira relembrou um momento constrangedor durante um treinamento em uma empresa de energia, quando um supervisor português fez um comentário desrespeitoso no elevador e disse: "O legal é que não precisamos ir para o Brasil para escravizar, vocês já vêm por conta própria para essa função." Mas por que isso acontece? Bom, de acordo com especialistas, Portugal carrega consigo feridas históricas que ainda sustentam antigos preconceitos. Uma dessas ideias ultrapassadas é a concepção de uma nação superior à outra, onde o povo brasileiro e outras colônias eram rotulados como inferiores, considerados bárbaros.
E dessa forma, as raízes dessa aversão à presença de imigrantes brasileiros remontam ao colonialismo, mas vão além disso. Alguns argumentam contra a imigração, alegando razões econômicas. Existe a ideia de que a vinda de imigrantes para trabalhar em empregos menos qualificados impede o aumento salarial e incentiva a saída dos portugueses do país. Essa retórica afirma que se os imigrantes não viessem, os salários aumentariam, pois as pessoas se recusariam a trabalhar por salários tão baixos. No entanto, essa visão não leva em conta a realidade de um país com uma população envelhecida e uma economia em crescimento. Em resumo, a visão de superioridade dos portugueses sobre os brasileiros foi alimentada por ideias colonialistas e pelo mito do bom colonizador. E pelo jeito, essa realidade não vai mudar tão cedo. Mas e você? Já conhecia todas essas curiosidades e realidade contra brasileiros? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!